só queria dar as boas-vindas. Vou pedir para o Pedro, que é o outro diretor aqui da escola, que apresente o Guto, faça abertura, fale dos próximos dias. Não sei se alguém aqui esteve na primeira edição. João esteve, né? Então todos muito bem-vindos. Da outra vez foram 4 noites, essa vez vão ser 5. Né? Da outra vez a gente teve o Guto Pompeia, o Paulo Endo, o Zeca Moura, que é o de amanhã, e o Zé Sérgio Fonseca, que também é um grande conhecedor de Hannah Arendt, mas no momento o Zé está na França, e só volta em julho, está lá dando aula lá na França. Então, ele falou que ele estava muito bem representado pelas substitutas, que é a Dulce Critelli e a Crisley Custódio, né? Então, a gente então resolveu acrescentar uma noite a mais, porque acho que tem muitos temas. Hannah Arendt é uma pensadora vastíssima, né, Guto? Então, acho que tem muitas coisas, a gente não dá conta nem de... Mas vamos usá-la para que a gente possa tentar entender e compreender alguma coisa a mais desse momento. Hoje é a palestra Liberdade e Poder, com o João Augusto Pompeia. O Pedro depois apresenta ele. Amanhã temos a palestra do professor José Moura Gonçalves, vulgo Zeca Moura, da Psicologia, do Instituto de Psicologia da USP, que vai falar sobre ação e autoritarismo. Na quarta-feira, a professora Dulce Critelli, A Sombra do Totalitarismo. Na quinta-feira, Crisley Custódio, que é a não... Nossa, me deu um branco. A não política. A crise e negação da política na contemporaneidade. É isso, muito obrigado. E na sexta-feira é o Paulo Endo, que é o tema democracia e violência. O tema do Paulo Endo, César Endo, que também é da psicologia lá da USP. Vamos ter então agora a palestra do nosso professor Pompeia. E ele é psicólogo, né? Uma carreira como professor, também em psicoterapia, né? Alicerçada, como diz aqui aqui a minha colinha, em fenomenologia. Autor de vários livros, como em particular aqui destacado Na Presença do Sentido, uma aproximação fenomenológica a questões existenciais básicas, escrita em parceria com Bileta T. Sapienza. Então, acho que o professor pode dizer mais algum elemento biográfico que ache necessário para nós, né? E então, deixo a palavra com você. Muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado. Eu não vou retomar nenhuma questão biográfica, a não ser o fato curioso de eu ser um psicólogo, psicoterapeuta. Não sou um especialista no pensamento de Hannah Arendt, como vocês terão aqui a Dulce Critelli, que é filósofa e especialista em Hannah Arendt, conhece profundamente, como o Zeca Moura também, né? E você tem estudiosos, principalmente na área da psicologia, ligada à psicologia social. Eu, na verdade, tenho uma formação clínica, né? Então, o viés da minha compreensão de Hannah Arendt é um viés que parte de uma situação muito peculiar, que é a situação psicoterápica, né? E isso é importante de dizer porque num local como esse, escola de governo, todo mundo vem assistir uma apresentação que se espera trabalhe temas ligados à política, ou no mínimo à perspectiva social, né? E eu vou fazer uma aproximação que é uma aproximação mais pessoal. Como é a primeira apresentação de uma série de apresentações, eu acho que eu vou poder deixar alguns elementos que vocês verão que podem ser desenvolvidos nas suas implicações sociais e políticas, como as apresentações posteriores irão fazer, né? Então, estou chegando, digamos, por uma perspectiva aonde o que fica central, mais do que a autoria específica de Hannah Arendt, é a questão. E a questão de liberdade e poder é uma questão que Hannah Arendt aborda de uma forma específica
especialmente feliz e, ao mesmo tempo, surpreendentemente original. Vocês vão ver algumas distinções que ela faz que são extremamente felizes para a gente refletir sobre as questões tanto da liberdade como do poder, né? Então vamos lá, né? A liberdade e poder, né, é um tema que começa com a palavra liberdade, e a liberdade em si mesma já é uma questão bastante complicada e difícil de ser abordada. Hannah Arendt, no começo de um artigo que eu recomendo enfaticamente para quem se interessar pelo tema, chamada O que é a Liberdade, começa a apresentação dela dizendo o seguinte: a dificuldade dessa questão pode ser resumida como a contradição entre nossa consciência e nossos princípios morais, que nos dizem que somos livres e, portanto, responsáveis, e a nossa experiência cotidiana no mundo externo, no qual nos orientamos em conformidade com o princípio da causalidade. Em todas as questões práticas, temos a liberdade humana como uma verdade evidente por si mesma. Em todos os campos do esforço teórico e científico, pelo contrário, procedemos de acordo com a verdade não menos evidente de que nada existe sem causa, isto é, na suposição de que até mesmo nossas próprias vidas são, em última análise, sujeitas à causação. Então ela começa apresentando a dificuldade básica da questão da liberdade, mostrando que o que opera no mundo natural é fundamentalmente o princípio da determinação. Existem questionamentos, existem reflexões a respeito da liberdade no mundo da física, mas são questões tão absolutamente peculiares que não dá nem para estar aproximando aqui num primeiro momento. Então, vamos considerar, junto com a Hannah Arendt, que aquilo que caracteriza o mundo natural, o conjunto dos eventos não humanos, é caracterizado, é compreendido principalmente a partir do princípio da causalidade e, consequentemente, os fenômenos naturais são sempre vistos como carentes de liberdade. Aquilo que opera na natureza opera segundo a determinação da causalidade e, portanto, não tem liberdade. Por outro lado, no campo das questões humanas, dos problemas humanos, a liberdade parece ser algo compreensível de imediato, né? Hannah Arendt nos diz, são experiências que nós tomamos como uma verdade evidente por si mesma, né? Então, nós vamos trabalhar principalmente com a questão humana da liberdade, mas eu queria trabalhar na fronteira entre a questão humana e a questão da natureza, né? Por algumas razões que eu espero que possam ficar claras ao longo da apresentação, né? Então, a questão da liberdade, ela é uma questão significativamente humana. Ela não só é uma questão humana, mas ela é a questão humana. Numa outra passagem, nesse mesmo artigo, Hannah Arendt vai dizer: ser humano e ser livre são uma única e mesma coisa. Portanto, quando a gente vai falar de liberdade, nós estamos falando de alguma coisa que é absolutamente peculiar do humano. O fato de ser peculiar do humano não torna a liberdade uma coisa evidente. Embora a gente tenha uma experiência muito imediata de liberdade, né, a questão da liberdade permanece bastante obscura. E acho que a gente vai poder observar alguns nuances da questão da liberdade que podem ser surpreendentes. Então, como essa questão da liberdade é muito ampla, o tema associou liberdade e poder. Não é à toa
que o recorte do poder foi associado para limitar a grande questão da liberdade, de modo a tornar essa questão da liberdade, mais passível de uma apresentação que eu espero que não chegue a 2 horas de apresentação, porque está todo mundo, né, no fim de uma segunda-feira, ninguém merece ficar 2 horas ouvindo uma pessoa falar sem parar, né? A questão do poder não foi escolhida por acaso. E isso porque a relação entre liberdade e poder é uma relação muito íntima e, ao mesmo tempo, muito complicada. A intimidade entre liberdade e poder é tal que, na interpretação corrente, quando você pergunta para uma criança, para um adolescente, né, a ideia de que ter liberdade significa ter poder vem quase que imediatamente. E vem talvez nessa forma mais básica que diz: liberdade é você poder fazer o que você quiser. Curiosamente, essa frase, a interpretação da liberdade como sendo o poder fazer o que se quer, é uma frase que Aristóteles associa às pessoas que não sabem o que é liberdade. Já começa aí, né, uma observação interessante que a Ana Hart vai fazer, mas que eu vou deixar aqui ao lado, né, para a gente fazer um outro percurso, né? A ligação, né, entre liberdade e poder é tão íntima que, quando eu estava preparando aqui a apresentação, eu escrevi o tema liberdade e poder e parei e falei: será que está faltando um acento aqui? Liberdade é poder, né? Porque é tão íntima essa relação que as duas coisas frequentemente se misturam. E o poder aparece, no primeiro momento, numa perspectiva mais ingênua, como um problema de onipotência, não só um desejo de poder, como um desejo de um poder absoluto. Isso é o desejo de não ter limites. A ambição humana é a ambição de uma liberdade que tire os limites do humano, já que os limites são percebidos como aquilo que cerceia a liberdade. Tá? No entanto, justamente porque nós estamos na fronteira entre o humano e o natural, quando o homem pensa na liberdade como uma liberdade absoluta, sem limites, ele quebra a cara na fronteira com a natureza, que garante que os humanos são mortais. O desejo de onipotência humana é tão grande que já começam a aparecer projetos dentro da área das neurociências e da área de informática, essa área mais ligada à parte computacional, de pessoas pensando na possibilidade do homem se tornar imortal, né? É um anseio, mas por enquanto ninguém leva isso muito a sério, né? Mas a vontade é essa, embora por enquanto a gente tenha que reconhecer que os homens são mortais e que, portanto, a liberdade humana nunca será uma liberdade absoluta. Ela vai estar sempre, né, esbarrando no limite que a natureza impõe. Então a liberdade é interpretada de uma outra forma que torna a relação com o poder também muito íntima. Diz assim: liberdade é, na verdade, a possibilidade de controlar tudo aquilo que me interessa. O poder de submeter à minha vontade todos os eventos que compõem a minha vida, né? E aí, o desejo de controlar a natureza também está muito presente. Quando a gente olha, né, para o desenvolvimento do mundo contemporâneo, né, o tempo todo nós vemos projetos onde o humano comemora ou tenta buscar formas de controle sobre a natureza, né? Então, assim, essa é a intimidade
entre poder e liberdade. A complicação é que, quando a gente pensa a liberdade como poder, ela é sempre entendida como o poder de negar a liberdade do outro. Outro aqui não precisa ser a outra pessoa. Quando a gente pensa, né, na liberdade como poder, exercer a liberdade, vista como poder, é sempre dominar o outro e submetê-lo à minha vontade, né? O outro pode ser a natureza, pode ser um animal, pode ser o outro ser humano. Então, quando a liberdade se liga à questão do poder, a tendência é de que o poder engula a liberdade. A gente poucas vezes reflete mais demoradamente sobre a questão do poder, mas o princípio do poder, ele é extraordinariamente poderoso, ele é consistente com ele mesmo, tá? E quando a gente aproxima ou tenta entender a liberdade pelo viés do poder, o que acontece é que o poder se impõe, né, e se torna o determinante fundamental da liberdade. A liberdade de tirar a liberdade do outro não é uma solução para o problema da liberdade, mas é uma boa solução para o problema do poder. Por isso, vamos começar pela questão do poder, para depois poder desaguar na questão da liberdade. Na última apresentação, nessa apresentação de 1 ano e meio atrás, eu recebi algumas avaliações e as pessoas me cobraram, né, que gostariam que eu tivesse me estendido mais sobre a questão do poder, né? Eu não acho que dá, porque eu não quero perder a liberdade como referência, e o poder é tão terrível que você começa a se aprofundar, você não sai mais dele, você vai, né, pulando de uma referência para outra, e aí nós nunca vamos chegar na questão da liberdade. Então, eu concordo sim com a observação que foi feita, de que é importantíssimo refletir sobre a questão do poder. E para refletir sobre a questão do poder, eu não sou um especialista no assunto, mas de tudo que eu li até hoje, ninguém foi tão longe, tão lúcido, tão profundo quanto Hannah Arendt. Especialmente num livrinho discreto, livrinho mesmo, ó, ele é fininho aqui. Chama-se Sobre a Violência. Um estudo absolutamente encantador da questão do poder, tal como se coloca no âmbito da experiência humana, né? Então, eu vou fazer um corte rapidinho pela questão do poder e vou voltar para a questão da liberdade, que acho que é também e fundamentalmente a questão que nos diz respeito aqui hoje, né? A questão do poder, ela aparece em muitos lugares. Ela aparece na ética e na política. Quem aqui nunca ouviu falar de Maquiavel, o príncipe? Os conselhos que Maquiavel dá para o príncipe, para ele tomar o poder, administrar o poder, possuir o poder, né? E exercer o poder de forma segura e permanente. Mas não é tão conhecido, ou pelo menos não vem tão à cabeça, que a dinâmica do poder se difundiu na nossa cultura, principalmente através da perspectiva das ciências, né? Poucas pessoas prestam atenção que no final do livro sobre a dúvida de Descartes, tem uma frasezinha fantástica que ele diz assim: quem utilizar este método, ele está se referindo ao método que ele acabou de apresentar, se tornará senhor e mestre da natureza. O uso deste método tem como objetivo tornar o homem senhor, domine, de dominação, e mestre da natureza. Isto não é um projeto político, isso é um projeto da ciência. E o projeto da ciência como técnica, como tecnologia, é o que a gente vive no mundo atual. Então as pessoas não se dão conta de que o grande movimento da tecnologia
envolve uma compreensão do poder e uma relação do homem com o poder de uma forma que nem sempre é tão clara. Mas se Descartes já é assustador quando ele fala isso, Francis Bacon, um dos teóricos do empirismo inglês, vai mais longe. Vocês podem imaginar um filósofo discutindo o método científico da seguinte forma: o cientista deve torturar a natureza para obrigá-la a confessar os seus segredos. Isso é citação, gente, isso está lá, né? O cientista tem que ser um torturador. O laboratório é uma câmara de tortura da natureza. E isto é proposto como sendo o ideal do empirismo no âmbito da ciência. Estas formas, que vão estar lá ligadas com as ciências, com os cientistas e tal, nem sempre é familiar para a gente. Mas a gente está vivendo este entendimento do mundo. Do mesmo jeito que, no que me diz respeito como terapeuta, a questão da loucura foi apresentada, denunciada e revelada como uma questão onde o homem é privado da forma mais radical e absoluta de todo o poder. A única forma de prisão perpétua que existe no Brasil é para o louco. Só existe prisão perpétua em manicômio judiciário. Em nenhum outro lugar um preso é privado da sua liberdade por mais de 30 anos, a não ser que ele seja louco. Foucault tem um trabalho maravilhoso, e foi através desse questionamento da loucura que eu fui chegar em Hannah Arendt e que cheguei aqui hoje para estar apresentando isso para vocês. Mas junto com Foucault, um outro pensador levanta a questão da liberdade e do poder na loucura num movimento que foi chamado de antipsiquiatria, um movimento que foi forte nos final dos anos 50, 60, 70, né? Especialmente um autor chamado Lang, um inglês, né? Que apontou que o problema do louco é fundamentalmente um problema de solidão e impotência. A gente vai tocar nessa questão um pouco mais para frente, então eu vou deixar só essas indicações. O problema do poder vai além da nossa compreensão mais imediata e da associação entre poder e política, que é a associação mais frequente, mais à mão, né? Agora, o problema é que o poder é uma questão muito ampla, né? E nessa perspectiva, a gente vai ter que fazer recortes aqui muito acentuados. Então, assim, a primeira referência, quando você vai estudar a questão do poder, a primeira referência que vem, até porque o mundo das ciências se desenvolveu muito mais no âmbito das ciências naturais do que no âmbito das ciências humanas, no sentido de anterioridade histórica. As ciências naturais começam muito antes e só depois é que os estudiosos do ser humano, invejosos do sucesso das ciências naturais, trouxeram a metodologia das ciências para dentro do campo, né, do conhecimento do homem. Então, o primeiro modelo de entendimento de poder se dá no âmbito dos fenômenos naturais, curiosamente no âmbito dos fenômenos que não têm liberdade. E neste âmbito, poder significa força. E a manifestação explícita do poder é a violência. É aqui que Hannah Arendt coloca explicitamente isso, dizendo que a compreensão ou a consideração de que poder e violência são a mesma coisa aparece em praticamente todas as análises políticas, tanto de direita quanto de esquerda. Tá? A aproximação da questão do poder, na experiência que nós temos do poder na natureza,
é uma associação muito fácil, porque na natureza a expressão do poder é explosiva. A gente vê ela na violência dos vulcões, dos terremotos, dos tsunamis. Não é à toa que o trovão que assusta é considerado, na grande maioria dos mitos, como sendo a voz de Deus, o Todo-Poderoso. É curiosa essa definição e consideração do divino, como se o fato de identificar Deus com o poder levasse, de alguma forma, a uma compreensão mais aprofundada do divino. Mas é muito comum, talvez seja a primeira referência, né? E esta é a forma, né, como a questão do poder humano começa a ser entendida. Poder, tal como é na violência, também é no âmbito do humano, expressado na violência. E aí Hannah Arendt cita uma frase do Mao Tse-tung, né, que diz assim: poder é o que nasce da ponta do cano de uma arma. É a mais explícita identificação de poder com violência que eu conheço, né? Muito concreta. Ao mesmo tempo, a maioria dos políticos, quando analisa o fenômeno da guerra, considera a guerra como a manifestação mais explícita do jogo do poder. Junto com essa referência, que são referências políticas, vem uma referência biológica que é traiçoeira e que diz, em Darwin, que a vida é luta e que a luta é a luta pela sobrevivência, que quem vence é sempre o mais forte. Não é verdade que Darwin disse isso. Isso foi a transformação que as pessoas fizeram da expressão do Darwin que fala na sobrevivência do mais apto. Só que a ideia que o mais apto seja necessariamente o mais forte, né, está enraizada na ideia de que poder e violência necessariamente coincidem, né? Então, a perspectiva da dominação se torna a revelação da essência da vida. Mas será que, de fato, né, a perspectiva do mais apto, o mais adaptável, o mais adaptado, corresponde à experiência do mais forte? A dinâmica da dominação, né, que institui, como diz a palavra dominação, a referência a domini, o senhor, é uma referência que Hannah Arendt diz é uma referência de soberania. O projeto de poder que se explicita na violência é o projeto da soberania, né? A violência é a explicitação da realização da soberania, isto é, do domínio, da submissão, da expressão do poder como recurso através do qual eu submeto aquilo que é distinto de mim, o outro, né? No âmbito do humano, né, a questão da soberania tromba com a questão da liberdade. Numa passagem preciosa, né, algumas passagens que acho que eu preciso ler, porque eu não encontro forma melhor de dizer do que Hannah Arendt consegue. Ela é muito boa escritora, além de tudo, né? Mas assim, a ideia de que a liberdade é soberania, né, implica que a liberdade de um só homem, de um grupo ou de um organismo político só pode ser adquirida ao preço da liberdade, isto é, da soberania de todos os demais. A gente volta nessa vinculação, né, onde a perspectiva do poder se torna a perspectiva da soberania, né?
nós voltamos à afirmação de que, na relação com a realidade, poder, quando identificado com a liberdade, é sempre um paradoxo. É a liberdade de tirar a liberdade. Tá? Porque é isso que significa ser soberano. Significa se impor a tudo e a todos, né, de uma forma permanente. Só que isso traz uma curiosa condição, que é a condição que permite a gente tentar responder uma pergunta aparentemente simples, e que é a pergunta: o que é que o poder não pode? Quando a gente começa a usar o poder como referência de explicação, a gente vai tendo a sensação de que tudo pode ser reduzido a relações de poder, principalmente no âmbito da experiência humana. A gente pode entender o homem como um universo de relações permanentes de poder, de disputas de poder, de exercício de poder, tanto no sentido intrapsíquico, onde as forças psíquicas disputam o poder de dominar o homem, como no âmbito das relações interpessoais, onde a perspectiva do poder se expressa sempre como a perspectiva de submeter o outro à minha dominação. E o curioso é que tem uma coisa que resiste à explicação através do poder. E é o compartilhar. A única coisa que o poder não pode fazer, porque significa perda de poder, é compartilhar. Portanto, o preço do poder na experiência humana é necessariamente a solidão. Quanto maior o poder, maior a solidão. Isto é uma implicação necessária. Isto não é uma circunstância. Tá? Necessariamente, o poder entendido como soberania, vamos deixar isso bem marcado, está condenado na experiência do homem a uma perspectiva, né, de solidão. Agora, olha como é que Hannah Arendt vai aproximar a questão, né? Ela começa propondo que poder e violência são opostos. Ela vai apresentar a tese de que a violência é o recurso daqueles que são privados de poder. Olha que coisa encantadora. De repente, todas as interpretações políticas até então associavam a violência com o poder, e ela vai dizer: não, a violência é aquilo que acontece na ausência do poder. E a gente estranha, porque associar poder com violência é uma associação muito básica, muito elementar. Só que se a gente prestar atenção, gente, onde é que a gente diz que acontece a violência no Rio de Janeiro? Vamos pegar essa coisa aqui da intervenção do Rio de Janeiro, só para brincar um pouquinho. Eu não quero fazer uma análise séria dessa questão, né? Não me compete, eu não tenho competência para isso. Mas é extremamente interessante, porque assim, as pessoas querem a intervenção do exército porque elas estão cansadas de violência. A violência não ocorre aonde existe poder, a violência ocorre nas favelas. A violência ocorre nas populações carentes de poder. Aonde o poder é reconhecido, a violência não aparece. Então, de repente, o que Hannah Arendt coloca, que a violência e o poder são opostos, faz sentido. E, de repente, a gente começa, né, a poder olhar uma relação entre poder e ordem. É curioso. Ordenar é um verbo que tem dois significados básicos: pôr em ordem, organizar, ou comandar, dar uma ordem. Ordenar é o que o general faz no exército.
Ordenar é o que a secretária faz nos arquivos. E o trabalho da secretária e o trabalho do general são muito diferentes, mas são expressos pela mesma palavra. Porque existe uma relação entre poder e ordem. Os gregos consideravam que a criação do mundo, na verdade, era a criação da ordem. Quando Gaia, atravessa caos e começa a organizar o mundo, ela tira caos do poder, porque a ordem começa a se dar. E junto com a ordem, começa a presença do poder, não necessariamente da violência. Aliás, diz Anhart, nunca a experiência da violência, porque a violência não ordena, a violência submete. São dois movimentos distintos. Tá? E quando a violência submete, ela cria uma aparência de ordem, mas ela é uma ordem que não sobrevive no tempo. Isso é uma coisa muito interessante. A ordem que sobrevive no tempo nunca ocorre através da violência. Tá? Eu queria poder discutir isso nas implicações conceituais que isso tem. Mas eu preferi fazer um caminho mais curto, até para a gente poder chegar no fim, senão não vamos chegar no fim hoje, e resolvi trazer uma história, uma experiência pessoal, dessas experiências que a gente tem na vida e que são oportunidades absolutamente encantadoras. Quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu comecei a dar aula de psicologia numa escola chamada Colégio Piratininga. O Colégio Piratininga ficava aqui no final da Angélica, perto ali onde era a Avenida São João, antes do Minhocão ainda, e esse colégio era considerado um colégio barra pesada. No primeiro dia de aula, eu estava muito assustado, eu passei um questionário para os alunos para descobrir que 70% dos alunos que compunham a minha classe, onde eu ia dar aula, eram alunos que tinham sido expulsos de outras escolas. Eu estou ferrado. Eu tinha 20 anos e ia dar aula de psicologia para um bando de delinquentes terríveis, e eles eram mesmo delinquentes terríveis. Eu cheguei a ver professor com o olho roxo de ter apanhado de aluno dentro da sala de aula. Uma coisa barra pesada. Nessa escola, eu comecei a dar aula, esperto, prestando atenção, para não me colocar no confronto com os alunos, que eu ia até tomar porrada. Um dia eu cheguei na sala, e a hora que eu entrei na porta, eu imediatamente percebi uma coisa completamente inusitada. Primeiro, todos os alunos estavam na sala. Todas as carteiras estavam ocupadas. Segundo, todos os alunos estavam sentados nas carteiras. Terceiro, todos os alunos estavam quietos com um papel em cima da coisa, do lugar para escrever, esperando eu começar a aula. Eu entrei, parei na porta, vi aquilo, falou, opa, aqui tem, Então eu fui entrando devagarinho, fui olhando, Eu costumava dar aula de pé, muitas vezes eu sentava na ponta da mesa, então eu sacudia a mesa, vocês devem ter soltado a mesa, Eu fiquei procurando onde é que estava a coisa que não estava normal. Não achei nada. Então, perguntei para a turma, o que está acontecendo? Nada, não está acontecendo nada, nós queremos aula. Eu falei, não. Eu estou aqui para dar aula, tenho o maior prazer de dar aula, mas primeiro vocês vão me dizer o que está acontecendo. Aí tinha um rapaz brilhante, uma dessas coisas que dá uma aflição, de você ver um cara extremamente inteligente, observador, crítico ao extremo e absolutamente delinquente. Quer dizer, incontinente, ele não tinha limite de espécie alguma. Esse cara lá do fundo da sala
me fala o seguinte: o Vitório está de mal com a gente. Vitório era o diretor de disciplina. O único cara que conseguia manter 400 delinquentes contidos sem que pusessem fogo na escola. Eu sabia da fama do Vitório. Mas eu disse, o quê? O Vitório não fala com a gente até a gente passar a se comportar bem. Eu, não fala? Que isso? Estendeu o dedinho? Estou de mal? Gente, era isso que o cara estava me dizendo. Eu achei que ele estava tirando sarro, mas ele estava falando seríssimo. Bom, eu dei a aula, foi uma das poucas aulas que eu consegui dar inteira, né? Saí da aula, eu fui direto para o Vitório. Eu disse, Vitório, pelo amor de Deus, me conta como é que você faz isso? Eu nunca tinha visto uma manifestação autêntica de poder tão eficaz, tão evidente, tão plena, tão articulada, e não tinha nada de violência, nada. O fundamento do poder estava na relação das pessoas. O Vitório disse que não fala com a gente enquanto a gente não aprender a se comportar. 30 jovens delinquentes da pesada, se comportando como crianças bem comportadas, porque o Vitório não fala com elas. Eu falei, Vitório, o que você faz? Aí ele deu um sorriso bonachão, ele era um sujeito com um excelente humor, e virou para mim e disse, olha, Guto, eu só tenho problema aqui na escola enquanto o aluno não descobre que eu sou pia de água benta. Eu devo ter feito uma cara tão absurdamente perplexa que ele me explicou. Passa a mão quando entra, passa a mão quando sai. Virou as costas e foi embora. Eu falei, não, eu quero ver, isso não é possível. Na semana seguinte, eu cheguei 40 minutos antes do horário, inclusive 20 minutos antes do horário de abrir a escola. Eu falei, não, eu quero ver isso. Porque na resposta dele, eu vi que ele estava falando literalmente. Eu falei, não, eu quero ver isso acontecer. 5 minutos antes de abrir o portão da escola, e a escola tinha uns portões de ferro assim enormes, o Vitório ia para o recreio, se colocava na frente do portão e falava para o porteiro, pode abrir. E aí eu fiquei parado olhando. 400 alunos entraram pelo portão. 400 alunos passaram a mão no Vitório. Gente, é uma coisa impressionante. Um dava um soquinho no braço, o outro dava um abraço, o outro dava um chutinho na perna, as meninas vinham, davam um beijo. 400 alunos passaram a mão no Vitório literalmente. Eu voltei na saída, eu dava aula só até a metade do período, eu fiquei até o final, eu quero ver isso de novo. Na saída, um pouquinho antes de tocar o sinal, estava lá o Vitório na frente do portão, 400 alunos passavam a mão no Vitório. Era literal. E era aí que estava o fundamento do poder do Vitório. Porque o adolescente, especialmente nessa faixa entre 14 e 19 anos, ele é fisicamente hermético. Não ponha a mão no adolescente. Você vai pôr a mão, o cara sai fora. Botar a mão no adolescente significa estou próximo. Eu pertenço ao mesmo mundo que você. Esses 400 alunos que passavam a mão no Vitório eram chamados pelo Vitório pelo nome. Ele sabia o nome de todos os alunos do ensino médio do Colégio Piratininga. E esses alunos tinham admitido o Vitório como pertencendo ao mundo deles. E quando isto acontece, ele se torna apto para criar a ordem. O fundamento do poder não é nem a dominação, nem a violência.
o fundamento do poder é a liberdade. Quando as pessoas livremente se aceitam entre si, uma ordem se estabelece. E esta ordem se estabelece compondo um poder que efetivamente é compatível com a liberdade, porque é produzido pela liberdade. Não é a liberdade que é poder. O poder é que é o exercício peculiar da liberdade. Porque se vocês querem controlar, se ponham na distância. Todo controle opera em distanciamentos sucessivos. Quanto mais distante, mais controle. É por isso que o controle constrói muros, bota câmeras, põe portões, estabelecem barreiras de contenção para afastar. Mas se o que vocês querem é segurança, cheguem perto. Porque ninguém que eu conheço estava mais seguro dentro daquela escola do que o Vitório. Tá? Nenhum aluno teria a iniciativa de ter qualquer comportamento agressivo com o Vitório. Porque havia um acordo, fundamento da ordem, que permitia que a relação dos homens operassem como um exercício de liberdade. E eu me dei conta, vendo o Vitório fazer o trabalho dele, esse era o trabalho dele, de que o Vitório tinha descoberto a diferença radical de duas proposições muito semelhantes. A primeira diz assim: você não pode fazer isso. E quando você formula esta proposição para um adolescente, você tem grande chance de estar estimulando no adolescente o fazer isto que você diz que ele não pode fazer. Mas o Vitório nunca disse, você não pode. Ele sempre disse, você pode não fazer isto. Trocar a ordem de duas palavrinhas muda completamente o sentido do poder. Porque o não fazer é um exercício de poder e liberdade do adolescente. E porque ele pode não fazer, ele pode ser cobrado por ter feito. A questão não é a regra. A questão é o exercício da liberdade dos homens. Eu vou trabalhar aqui com vocês, duas referências rapidinhas da Hannah Arendt, voltando para Hannah Arendt. A primeira, ela diz assim: ser livre é não ser soberano. Deixa eu pegar aqui exatamente a passagem, porque está tão bem colocada. Ela diz assim: se os homens desejam ser livres, é precisamente à soberania que eles devem renunciar. Renunciar à soberania é a condição fundamental para ser livre. E numa segunda passagem, ela identifica um padrão com a liberdade, que eu acho que vai ser fundamental aqui para a gente. Ela diz, os homens são livres, diferentemente de possuírem o dom da liberdade, enquanto agem, nem antes nem depois, pois ser livre e agir são uma mesma coisa. Então, assim, a referência da liberdade aqui já de cara afasta a soberania e aproxima a perspectiva do poder de um outro modo. Ao mesmo tempo diz, o ser livre é diferente de ter liberdade. Como a gente vive num mundo capitalista, a referência de ter ou não ter liberdade ocupa as pessoas. E as pessoas não percebem que ter liberdade é diferente de ser livre. Ter liberdade é possuir um bem, como nós interpretamos no cotidiano, Ser livre é um modo de ser. E acho que vale a pena a gente examinar um pouquinho as diferenças dessas duas
proposições, tá? Que a Hannah Arendt já deixou aqui indicado como distinções. Para isso, eu vou pegar a proposta dela de que ser livre e agir são a mesma coisa. O que é uma ação? O que é agir? E a própria Hannah Arendt vai responder de um modo muito curioso. Ela vai dizer: ação e começo são essencialmente idênticos. Agir significa começar. Que coisa estranha. Que definição estranha. E ao mesmo tempo, que coisa genial que é essa compreensão. Vejam qual é o movimento que vai conduzir a essa proposição, né? Quando você olha a ação dos homens, quando são homens que estão agindo, você pode se perguntar o que é que articula as ações humanas, o que compõe as ações, o que costura as ações humanas numa totalidade que normalmente é chamada de trabalho, tá? Mas que se dá em toda a ação que é peculiarmente humana. O que articula a ação dos homens é, antes de tudo, não só, mas antes de tudo, o objetivo. É por isso que num planejamento, a primeira informação que você tem que dar necessariamente é qual é o objetivo que você pretende alcançar. Sem você definir o objetivo, nenhum item do planejamento, o mais preciso, completo e perfeito, funciona. Porque sem objetivo, a ação humana não se articula. Mas o que é um objetivo, gente? Eu fiquei espantado quando eu comecei a me dar conta dessas coisas, ainda na faculdade, né? E realmente era uma grande curtição. Mas assim, um objetivo é necessariamente, não casualmente, necessariamente, uma coisa que não existe. Quando o objetivo de um projeto chega a se realizar, isto é, se torna real, isto é, existe, ele não pode mais ser apresentado como objetivo. Um objetivo, para ser um objetivo, ele tem que necessariamente não existir. Ele tem que não ser. Esta é a primeira propriedade que um objetivo tem que preencher. Ele não pode existir. E é uma coisa curiosíssima, porque a ação humana, ela começa pela identificação de uma coisa que não existe. E porque não existe, pode existir. Essa é a segunda condição que um objetivo tem, né, que preencher. Um objetivo tem que ser alguma coisa que, não existindo, possa vir a existir, possa ser realizado de alguma forma. Claro? Aqui de novo a gente volta para a fronteira dos fenômenos naturais. Tem fenômenos naturais que são impossíveis de acontecer, praticamente, né? Se eu largar esse copo aqui no ar, é praticamente impossível que esse copo não caia. Do ponto de vista da física contemporânea, existe uma probabilidade 0,00000, como diria o físico, 1 multiplicado por 10 a menos 20, na potência menos 20, de possibilidade de que o copo não caia, né? Mas isso não nos interessa. Nós estamos trabalhando aqui com o que ocorre com uma frequência um pouco maior que essa, né? Assim, é praticamente impossível que o copo não caia, né? Então, quando você propõe uma possibilidade, o copo não cair, essa possibilidade, no mundo natural, não pode se opor a esta impossibilidade que as leis naturais determinam. Tá? Mas, dentro das possibilidades que o ser humano é capaz de configurar, de dar forma, de transformar em figura, existem
possibilidades que podem ser e podem não ser. Aí é incrível, gente, porque a ação dos homens, ela começa formulando uma realidade que não existe, com a intenção de fazer com que, através da ação, esta realidade que não existe chegue a existir. É o que a gente chama de realizar. Realizar é tornar real. Só o que não é real pode ser realizado. O que já está realizado não pode mais ser realizado, ele já é real. Claro? Então, assim, na perspectiva de realizar alguma coisa, você tem que contar com a possibilidade natural de que seja realizável. Mas você tem que contar também, para que esta proposta de objetivo seja aceita, que essa possibilidade possa não acontecer. Um objetivo é uma possibilidade que não existe, mas pode existir e pode não existir. Por exemplo, se eu disser que o objetivo do meu trabalho é fazer o sol nascer amanhã, como do ponto de vista natural, o sol necessariamente haverá de nascer amanhã, isto não costuma ser aceito como objetivo. O CNPq não vai aprovar o projeto de pesquisa de vocês, não vai liberar a verba para vocês provarem que o sol amanhã vai nascer. Tá? Mas, se vocês falam de uma epidemia de febre amarela, é uma coisa que pode acontecer, não aconteceu ainda, graças a Deus, não sei como, né? Mas pode acontecer, está todo mundo assustado com isso, mas também pode não acontecer. E aqui a ação dos homens é estranhíssima, porque os homens são capazes de realizar grandes movimentos de ação para que uma coisa que não existe continue não existindo. Uma campanha de vacinação é um trabalho imenso, cujo objetivo é fazer não ser a epidemia que ainda não foi. Tá? Isso, quando você fala desse jeito, soa muito estranho, mas isso é tão familiar para a gente, que a referência da nossa ação está enraizada no futuro, e que, diferente dos fenômenos naturais, cuja determinação está determinada no passado, isso é tão familiar que a gente nem para refletir exatamente no que isso significa. Quando a Hannah Arendt diz que liberdade, ação e começo são a mesma coisa, o que ela está dizendo é que a ação dos homens é um começo porque ela não é uma continuação. Isto é, ela não é determinada exclusivamente por causas. Existe um determinante fundamental na ação dos homens, que não vem do passado, que não é uma causa, que vem do nada, porque a epidemia de febre amarela ainda é nada, e os homens batalham desesperadamente para que isso que é nada continue sendo nada. E isto enche os homens de satisfação e de realização. Eu garanto para vocês que se os serviços de saúde do Brasil conseguirem evitar, né, essa epidemia de febre amarela, eles vão soltar foguetes e vão comemorar muito alguma coisa que é nada. Não aconteceu. Não vai acontecer. Não aconteceu nunca. E, no entanto, para os homens faz toda a diferença. Porque a ação dos homens é livre. Porque ela é um começo. Porque ela ultrapassa. A ação humana nunca nega a causalidade. Ela só não se conforma no âmbito da causalidade. Ela sempre ultrapassa. O homem sempre traz o futuro como um agente determinante da ação, através da qual os homens mudam o mundo natural, fazendo ser ou fazendo não ser,
aquilo que os objetivos que articulam a ação dos homens propõem que seja feito. Tá? Então, assim, aqui a gente começa a entender que a perspectiva da liberdade, né, é uma perspectiva de criação da realidade. O homem cria realidades. E ele cria realidades fazendo acontecer coisas que, sem a ação dos homens, muito provavelmente não aconteceriam. Tá? A perspectiva é de que, sem a intervenção dos homens, a epidemia de febre amarela, vista na perspectiva natural, vai acontecer sim. É só uma questão de tempo e não muito tempo. Né? Se os homens não fizerem nada, a epidemia vai acontecer. A chance de acontecer é realmente muito grande, como um fenômeno natural. Tá? Mas por que os homens agem? A realidade desta epidemia não vai acontecer, espero. Todos nós esperamos. Tá? Então, assim, os homens participam da criação da realidade. E porque os homens realizam coisas, partindo de coisas que não existem, e tornando essas coisas que não existem realidades, é que os homens são livres. O fundamento da liberdade dos homens não é o poder no sentido de potência, é o poder no sentido de possibilidade, de enraizar a ação concreta no possível e tornar o possível uma realidade. Tornar o possível uma realidade é o que a gente chama realização. Os homens realizam. Curiosamente, fazendo isso, os homens se tornam de alguma forma parceiros de Deus. Porque se Deus criou o mundo e criou a realidade tal como a realidade se apresenta, quando os homens começam a agir, esta realidade que se realiza é também produzida pela ação dos homens que começam. Tá? E por isso, a gente tem aqui no português uma palavra linda para falar de ação, que é gesto. A ação que é começo é um gesto, é uma gestação, é uma criação de uma realidade que, sem a ação humana, só muito improvavelmente chegaria a acontecer. Tá? Eu acho que a gente pode considerar que nem toda a ação humana é esta ação no sentido que Hannah Arendt está falando. Tá? Porque normalmente a gente chama de ação as condutas de modo geral. E é óbvio que existem condutas que não são ação neste sentido. Existem condutas que não são começo. Os reflexos, tá? Os condicionamentos, os comportamentos automáticos, tá? Os comportamentos que ocorrem pela determinação de impulsos, são comportamentos que obedecem à ordem dos fenômenos naturais. Mas aqueles comportamentos que nascem do objetivo, que se enraizam no futuro e que utilizam as determinações naturais como instrumento para, através das determinações naturais, alcançar um objetivo que previamente se colocou, esta é uma ação que gesta. Tá? E essa ação que gesta é a ação absolutamente peculiar dos homens. Tá? E essa ação é a ação que garante que os homens são livres, porque podem agir deste modo. Tá?
Eu vou aqui pular um pouquinho, porque eu já estou vendo que já se foi 1 hora e tanto, né? E eu queria muito chegar até o final. Então, acho que eu vou pular aqui, né? Um pedacinho, para levantar a seguinte questão. Vamos falar um pouco mais da prática. Eu estou falando de coisas que não deixam de ser práticas, mas que são muito genéricas, né? E eu queria pegar 3 pontos de como a liberdade dos homens opera. Isto é, como os homens efetivam a liberdade que os constitui. Porque esta liberdade de fazer ser uma coisa que ainda não é, visto como resultado da antecipação disto que não é uma coisa que só os homens fazem. E acho que tem 3 situações que eu queria aqui aproximar para vocês. Tá? A primeira é a perspectiva do ser livre que acontece no ato de escolher. Em geral, as pessoas associam ser livre com a ação de escolher, né? A segunda, a questão da relação entre ser livre e os limites, né? Que acho que também é uma relação que merece ser examinada um pouquinho mais de perto. E a última, ela é curiosa, a relação profunda entre liberdade e culpa. Essa talvez seja a mais vivida e menos percebida de todas as formas de ser livre. Vamos pegar a primeira, né? Ser livre com escolher, né? A ação de escolher, gente, é uma coisa absolutamente encantadora. A primeira coisa é assim, a gente pode dizer que ter liberdade é poder escolher. Essa é uma afirmação razoavelmente aceitável. Ter liberdade é poder escolher. Liberdade é poder, né? Só que ser livre não é poder. Ser livre é escolher, tá? Ter liberdade é poder escolher. Ser livre é escolher, de fato, é agir na ação do escolher, tá? E aí começam a acontecer algumas coisas muito engraçadas. As pessoas que são muito apegadas ao poder, elas ficam desesperadas, porque elas sabem que elas podem escolher. E elas sentem isto como um poder que elas têm. Mas se ela escolher, ela perde o poder. Porque quando você escolhe, né, você perde o poder de escolher. Escolher é que nem dinheiro. Quando você usa a ação de escolher adequadamente, ela gasta a liberdade. A liberdade humana é uma liberdade que se consuma, no sentido de se realizar efetivamente quando se consome. É gastando a liberdade que nós somos livres. E quem é muito apegado ao poder não consegue escolher, porque tem a sensação de que depois que escolher ele vai perder a liberdade que ele tinha. É verdade. Por apego ao poder, as pessoas perdem a liberdade de serem livres. Tá? E isso é uma coisa tão concreta que gera uma série de desdobramentos aparentemente paradoxais. O primeiro diz assim: quando você pode escolher, você é obrigado a escolher. Porque mesmo que você escolha não escolher, você já está escolhendo. Isso parece jogo de palavras, gente, mas não é não. Tá? Quando você tem a possibilidade de escolher, você vai escolher quer queira, quer não. Porque guardar a potência de escolher também é fazer uma escolha. Só que ela é fazer a escolha, em geral, a mais estúpida. Porque você guardando o poder de escolher sem escolher, você vive a restrição igual àqueles que não têm o poder de escolher. Porque você também não escolhe, né? Então, assim, é encantador quando você olha a perspectiva de como funciona o escolher
Porque você se dá conta de que no momento mesmo em que a possibilidade de escolher é dada a um ser humano, ele já está na necessidade. Aquilo que expressa o ser livre do homem é necessariamente a restrição da liberdade. Só a restrição da liberdade permite que um homem seja livre. E essa é a diferença entre ter liberdade e ser livre. Ser livre é o modo de ser humano. Todos nós somos livres. Nós não temos que decidir se vamos ser livres. Nós somos livres, porque nós somos capazes de agir como um começo. Tá? Esta referência de liberdade traz como consequência a necessidade de que ser livre é se comprometer. Não, eu não quero me comprometer para não perder a minha liberdade. Voltamos lá. Eu não quero escolher para não perder a liberdade. Já perdeu. Não tem como. Quando o ser livre se apresenta como possibilidade, você vai escolher. Então escolhe logo com qual dos compromissos você vai se comprometer. Porque você vai se comprometer, não tem jeito. É um engano, é uma ilusão achar que você pode não se comprometer. E a ideia de que ser livre é não se comprometer é um absurdo, porque é o contrário. Você é livre quando se compromete. E o escolher com o que você vai se comprometer é que define a sua liberdade. Não o ato de escolher ou não escolher. Tá? E por isso, porque o fundamento do ser livre é se comprometer, a referência fundamental do ser livre não é a posse, é a renúncia. Porque toda vez que você escolhe, você tem que abrir mão de muito mais coisas do que aquilo que você pega. Mas se você não pegar nada, para não perder a liberdade de pegar, você vai ficar... Eu sempre imagino uma pessoa na frente de um banquete assim, né? E o cara fala, não, eu não quero pegar nada porque eu quero ter a liberdade de poder escolher qual comida eu vou comer. Você vai morrer de fome, cara, né? Porque você só vai efetivar mesmo a sua liberdade a hora que você pegar uma comida. Mas para pegar uma, você tem que abrir mão do resto. Você não vai poder comer todas. Cada vez... Tem um filme brasileiro antigo, não sei se não é da época de vocês, mas de qualquer maneira vale a pena. Chama-se Todas as Mulheres do Mundo, né? E uma certa altura, um personagem vira por outro assim, cara, não é difícil você escolher uma mulher entre todas as outras. O difícil é abrir mão de todas as outras. Esse é o problema, né? Esse não é o problema de escolher uma mulher, esse é o problema de escolher qualquer coisa. Claro? E, portanto, se você quer ser livre, você tem que abrir mão. Só quem renuncia pode ser livre. Na ausência da possibilidade da renúncia, o ser livre não acontece, mesmo que você tenha toda a liberdade do mundo. Tá? A segunda coisa diz respeito à relação entre ser livre e limites. Né? De novo aqui a gente volta para a perspectiva que a gente já passou, de que ser livre é ser soberano, né? E de que a perspectiva da liberdade, ela é aproximada quando você ultrapassa os limites, quando você combate os limites, quando você domina os limites. A gente estava vendo agora as Olimpíadas de Inverno, né? E o anseio, né, de empurrar o limite um pouco mais para além, né, como um dos anseios básicos que organiza todo o grande evento das Olimpíadas, né? Vamos ultrapassar os limites. E a sensação de que ser livre é ultrapassar limites. Gente, isso é uma coisa tão antiga que
Eu costumo dizer, o melhor manual de instrução para o uso da liberdade que eu conheço é um pequeno mito grego, que tem 2.700 anos, mais ou menos, de idade, talvez mais, que conta a história de um diálogo entre dois personagens incríveis. Dédalus, que era um arquiteto e um artesão mítico, e o seu filho Ícaro. A história de Dédalus começa quando, na fama dele como grande arquiteto e artesão, ele é contratado pelo rei Minos de Creta para construir um labirinto tão absolutamente perfeito que ninguém lançado no interior do labirinto poderia achar a saída. Esta era a tarefa a qual Dédalus imprudentemente se dispôs. Pois bem, ele foi lá, ele construiu o labirinto para o rei Minos. E ao longo do processo de construção, ele foi sendo envolvido por questões palacianas, políticas e tal. E no final, quando ele estava terminando, o rei Minos, muito safado, imaginou um artifício para não ter que pagar Dédalus. Claro? Ele disse o seguinte: vou fazer o seguinte, eu vou jogar Dédalus à noite, eu vou jogar Dédalus dentro do labirinto. Se ele sair do labirinto, ele mesmo provou que ele não cumpriu o contrato, porque o contrato era dele construir um labirinto do qual ninguém pudesse sair. Mas se ele não conseguir sair do labirinto, eu não vou ter que pagar, porque ele não vai vir cobrar. Né? Então, o rei Minos fez isso. À noite, pega Dédalus e o seu filhinho Ícaro, que tinha uns 2, 3 anos de idade, e joga os dois dentro do labirinto, né? E sai. E, de fato, tão perfeita foi a construção do projeto de Dédalus, que passam-se 10 anos, e Dédalus e Ícaros circulam dentro do labirinto, sem conseguir sair. Ao longo desses anos todos, Dédalus, que era um grande artesão, foi reunindo a cera das abelhas que faziam. O labirinto não tinha telhado, ele era a céu aberto. Então as abelhas faziam nos cantos, nas paredes de pedra que constituíam o labirinto, elas faziam caixas, e Dédalus, já tentando, né, criar um recurso para se livrar do labirinto, começa a recolher a cera das abelhas, junto com as penas das aves que sobrevoavam, né, o labirinto, que faziam ninhos, né, nas paredes do labirinto, que eram muito boas para construir ninho. E o Dédalus foi pacientemente, ao longo de 10 anos, reunindo esse material, e com este material construiu 2 pares de asas, um para ele, um para Ícaros. E quando as asas estão prontas, ele chama Ícaros, e aqui vem o manual de instrução. Ele diz: Ícaro, aqui está um par de asas que eu vou colocar em você. Com este par de asas, você vai alcançar a liberdade. Você vai se libertar deste maldito labirinto que nos mantém aprisionados todos esses anos. Não por acaso, Dédalus tem nessa época a idade de 13 anos, a idade do bar mitzvah, a idade onde as crianças são introduzidas na vida adulta. Portanto, é também, né, um mito de introdução da criança no mundo propriamente humano, no mundo plenamente humano. Então ele diz assim: você, com essas asas, vai se libertar desse labirinto. Mas antes de você usar estas asas, eu preciso te dizer 2 coisas que eu não posso provar, mas que eu peço que você acredite. Por favor, acredite. A primeira é a seguinte: o desgraçado responsável pela construção desta prisão maldita sou eu. O arquiteto que desenhou, concebeu e construiu a nossa prisão fui eu. Por isso, tenha sempre presente que um homem pode se tornar prisioneiro da sua obra.
da sua própria obra. Olha o que nós estamos vivendo. E por isso, ser livre não é só você fazer o que você quer, é também você poder continuar querendo ter feito o que você fez. Porque quando você faz o que você quer, mas com o passar do tempo você não quer mais ter feito o que você fez, você se tornou o seu próprio carcereiro. Você destruiu a sua liberdade de um jeito como só você pode fazer. Nenhuma liberdade pode ser tão destruída quanto a liberdade que nós temos de destruir a nossa liberdade. Eu cheguei a trabalhar ainda na faculdade com uma pesquisa chamada Currículo Escondido, né? Que mostrava que quando a criança entrava na escola, ela já tinha que trazer certos saberes organizados para ela poder interagir adequadamente na escola. E isso se constitui numa espécie de currículo escondido, né? Deu margem a muitas pesquisas, né? Houve sim uma falha da escola. O pesquisador, o assistente social, registra e vai perguntar para o dono da farmácia. E o dono da farmácia, assim, é verdade, ele esteve aqui, ele se candidatou, mas você já viu a turma com quem este cara anda? A turma com quem esse moleque anda são os piores delinquentes do bairro inteiro. Eu não sei nem como é que eles estão livres. Alguns já estão com prisão, né? Em curso, qualquer hora vão ser presos e tal, porque ele anda só com gente da pesada. Você já imaginou se ele vai fazer uma entrega para mim e vai com um dos amiguinhos dele? Eu perco o cliente. Nunca mais o cara vai passar perto da minha farmácia. Claro, porque todo mundo vai achar que é olheiro, que ele está levando, está trabalhando de entregador para olhar, para depois o pessoal da pesada vir roubar. Claro, não dava, não tinha jeito. O assistente social marca e volta e chama o menino no dia seguinte para uma segunda entrevista e diz para o menino: olha, eu fui pesquisar a sua história e constatei que a sua história é verdadeira. E com isso, eu me dei conta que você é inocente. Por isso eu vou entrar com uma petição para o juiz, para você ser liberado imediatamente. E mais, nós vamos entrar com todos os cuidados que a sociedade tem obrigação de te oferecer, se ela quer te cobrar a conduta desejável, né, que cada cidadão deve ter. Até aí, estava tudo funcionando de acordo com o manual. Aí acontecia uma coisa, gente, muito estranha. Eles observavam que quando o moleque voltava para a cela, depois dessa segunda entrevista, ele chegava na cela: gente, tem um babaca sentado naquela salinha lá da frente. Passei uma conversa no trouxa. Ele está comendo na palma da minha mão. Eu nunca vi. Como é que vocês conseguem ficar presos aqui com um imbecil soltando a gente daquele jeito? E saía num discurso extremamente agressivo. Isso não batia com a teoria. Isso não era o comportamento esperado. Por que esse moleque reage de forma tão agressiva por uma pessoa que só está querendo estar do lado dele? Não houve nenhuma oposição, nenhuma crítica, nada. O cara entendeu perfeitamente, está disposto a colaborar. Por que ele é agressivo desse jeito? Foram feitas muitas pesquisas. Eu quero destacar uma delas. Um pesquisador, na verdade com formação em antropologia, mas que trabalhava como psicólogo, fez a seguinte questão: nós vivemos em mundos tão distintos que é possível que a gente tenha que usar um referencial antropológico para interpretar esse fenômeno. Porque o mundo onde ele vive tem estrutura, regras e formas de funcionamento que tornam o nosso comportamento, eventualmente, incompreensível para ele. Porque o comportamento é compreensível para quem faz parte do nosso mundo. Ele não faz parte do nosso mundo. Então, vamos observar a coisa como se ele fosse um cara vindo de outra cultura.
como se fosse um índio, como se fosse um homem primitivo. E vamos tentar ver de que modo ele pode ter entendido o comportamento do assistente social para voltar para a cela puto da vida, como ele volta, agressivo como ele volta, violento como ele volta. Claro? Vamos ver se a gente consegue entender. E, ao longo do processo de tentativa de entender, eles ouviram o seguinte discurso do assistente social na segunda entrevista. Olha, eu fui checar a sua história, eu conversei com a sua mãe e descobri que ela é culpada, porque ela tinha obrigação de ter cuidado de você e não cuidou. Eu fui conversar com seus vizinhos e descobri que eles são culpados, porque eles tinham obrigação de ter tentado te proteger de alguma forma, de ir no conselho tutelar, de tentar fazer alguma coisa, alguém devia ter, né? Então, eles são culpados, sim. Eu fui na escola, e a escola é super culpada. Como é que uma escola deixa uma criança sair do jeito como você saiu, né? Tendo vivido uma situação na qual você não tinha culpa nenhuma. Você falava do jeito que você sabia falar. Claro. Era absolutamente indispensável que eles tivessem feito alguma coisa. E eles não fizeram, e por isso eles são culpados, sim. Eu tive lá na farmácia, no supermercado, e vi que eles não te deram o trabalho, e que também não explicaram para você, mas mesmo que tivessem explicado, eles tinham te colocado num beco sem saída. Você ia conviver com quem? Você não pode conviver com as boas crianças, você tem que conviver com os delinquentes. Então, considerando tudo isso, eu me dei conta que você é inocente. E aqui, eles viram pela primeira vez o seguinte discurso na boca do adolescente. Você sabe que eu recebi muito pouca coisa na minha vida. Você sabe que eu sou carente de tudo neste mundo. Depois de ter sido roubado, privado de tudo, você vem aqui e quer roubar a minha culpa? Quando você diz que eu sou inocente, sabe o que você está me dizendo? Que aquele moleque que roubou o chocolate não existe. O que estava lá era um fantoche manipulado pelas variáveis psicológicas, econômicas, sociais, antropológicas. Cadê eu? Quando você diz que eu não tenho culpa, você me elimina. Eu não sou nada. Você está dizendo que eu sou produto. Eu tenho direito de ser agente. Eu tenho direito de existir. Quando você diz que eu sou inocente, você me destrói completamente. Eu deixo de existir. Porque só aqueles que podem ter alguma culpa podem ser reconhecidos como sendo livres. E só aqueles que são livres e podem começar algo, de fato fazem história, a própria e a do mundo. E este direito humano, cada um de nós tem. O erro do assistente social estava em não permitir que o adolescente também tivesse culpa. Que ele também fosse visto, apesar de todos os determinantes históricos da vida dele, como alguém que ainda tinha liberdade e que podia existir no mundo começando algo e não sendo produto de variáveis que o determinam. Ser livre e ser culpado são a mesma coisa. Cuidado, o assistente social era muito bem intencionado. Alguns assistentes sociais foram assassinados pelos moleques que eles recuperaram, porque não perceberam que respeitar a culpa na condição humana não é exigir algo que não tem cabimento, é respeitar a condição humana de ser livre e de poder começar e não ser apenas produto, mas ser
princípio. Essa talvez seja a referência mais fundamental do ser livre humano, que permite e faz com que cada homem tenha que se responsabilizar pela sua vida para efetivar a liberdade própria dos homens. Ser livre é poder assumir a responsabilidade com a própria vida, mesmo com todas as variáveis dinâmicas sociais, econômicas, psicológicas que existem e que são fundamentais, mas que não podem trazer o homem à condição de inocência. Por isso, os mitos costumam dizer que quando um bebê nasce, ele já é culpado, porque ser culpado e ser humano é o mesmo, assim como ser humano e ser livre é o mesmo. Eram essas as reflexões. Isso, para mim, expressa o pensamento da Hannah Arendt da forma, evidentemente, como um terapeuta lê e interpreta uma filósofa da política. Claro, Hannah Arendt é uma pessoa absolutamente fantástica, seja como autora, seja como pessoa. Eu fui apresentado a estas questões pelo pensamento dela, e era por isso que eu queria compartilhar com vocês isso que eu tive a oportunidade de receber. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, querido Guto. Que coisa boa. E agora temos tempo para poder escolher alguma manifestação, alguma indagação. Boa noite, obrigado pelas reflexões, por compartilhar tanto conhecimento de uma maneira tão brilhante. Eu notei uma coisa que me surgiu quando você estava falando de tudo isso daí e do piano. E uma coisa que me preocupa muito, quer dizer, eu acho que nós estamos vendo sabotar a educação. Nós estamos vendo no Brasil de hoje um exercício deliberado de sabotamento da educação, em todos os níveis, não só no nível da graduação, pós-graduação, universitário, mas em todos os níveis. A educação não seria uma ferramenta essencial para a gente poder exercer esse poder de criação que propicia a liberdade? Perfeito, exatamente. A história do Nelson Freire, né, é a história do o que a educação pode fazer. Olha o que o aprender a tocar piano abriu como possibilidade para o Nelson Freire, né? Uma liberdade muito maior do que da criança, porque é uma liberdade que liberta. A liberdade da criança, ela é consumida. A liberdade do Nelson Freire é multiplicada. É outro processo, né? Então, assim, educação é absolutamente fundamental para a condição humana, né? Porque quando Dédalus fala para Ícaros os cuidados que ele espera e que, infelizmente, Ícaros não ouviu, a humanidade vem ouvindo até hoje. Ícaro pode não ter aproveitado. Eu, com certeza, aproveitei muito. E, com certeza, vi muita gente aproveitando, né, o que Ícaro não pôde aproveitar, né, de entender que ser livre é colaborar com limites. Eu fico muito aflito quando as pessoas dizem, não, a liberdade se opõe aos limites. Liberdade não se opõe ao limite, né? Liberdade elabora, colabora, né? Articula limites, administra limites, de tal modo que você possa encontrar uma solução harmônica com os limites. A referência de você confrontar o limite, né, normalmente cria situações de violência. Uma violência que a Hannah Arendt diz é o oposto de poder, né? E era isso que eu queria enfatizar, né? Porque este poder que nasce do encontro dos homens, esse poder que nasce da palavra dos homens, instrumento com o qual a possibilidade é modelada. Objetivo
é uma coisa que não existe a não ser como palavra. Porque como palavra, ele existe, está lá no papel, orienta todo o meu planejamento e pode orientar muito das minhas ações, né, ao longo da minha vida. Né? Então, essa articulação, né, que vem junto com a palavra, vem junto com a educação. Né? Não resta a menor dúvida. Né? Só que, na educação, eu fico, às vezes, um pouco aflito das pessoas não terem a clareza do quanto é importante você dizer, por exemplo, para um adolescente, você pode não fazer. E é porque você pode não fazer que você se torna culpado quando você faz. Não fazer não é uma submissão, é o exercício de uma potência. Não fazer é ter o poder de não fazer, coisa que bicho nenhum, na mesma situação, tem. E é por isso que a gente diz que os homens são livres e os animais não. Né? Então, às vezes eu sinto que tem coisas que são muito básicas, que todo mundo sabe, mas é como se não soubesse. Né? Porque quando eu falo, tenho a impressão de que as pessoas vão reconhecendo, à medida que eu vou falando, as pessoas vão reconhecendo a experiência. Eu não estou falando nada de novo. Né? Eu só estou trazendo na frente aquilo que já está sabido, mas não está explicitado. Né? Como essa é a minha tarefa como terapeuta, eu me sinto muito à vontade fazendo isso. Eu tenho um treino, eu fui educado para isso. Né? E realmente sou muito grato pela educação, porque ela me liberta todo dia. Sabe? Me liberta aqui com vocês, me liberta com os meus filhos, me liberta com os meus amigos, me liberta no meu trabalho, né? Com os pacientes que eu atendo. Né? Então, concordo plenamente. A educação é fundamental. Né? Boa noite. Acho que foi bem interessante essa exposição, inclusive do Minos. Eu li um livro uma vez do Cortázar, chama Os Reis, que ele faz uma análise, eu acho interessante essa parte, ele faz uma análise do labirinto do próprio Minotauro. As mulheres são levadas para dentro isso é um conto realmente, né? Sim, são levadas para dentro do labirinto para serem sacrificadas. Isso. E aí, para dizer que elas foram sacrificadas, conta-se que elas não voltam. E o Cortázar, no conto, ele põe exatamente da forma contrária. Não é que elas não voltam porque o Minotauro devorou-as. É porque elas preferiram ficar dentro com o Minotauro do que sair. O mundo é tão mais bonito dentro com o Minotauro do que com... Certo. Então, acho que também é uma questão de escolha, né, também, essa liberdade. É verdade, é verdade. Até porque a própria mitologia grega engendra uma coisa magnífica. O Minotauro e o labirinto é o lugar onde a primeira vez o herói masculino só pode realizar a tarefa heróica se ele for amparado, orientado e conduzido por uma mulher. Você sabe como é que acaba a história do Minotauro? Né? O Teseu vai junto, ele é lançado, só que o Minotauro ele pode vencer com a espada, com o recurso masculino. O labirinto não. Ele podia matar o Minotauro e ele ia ficar lá dentro preso. Quem liberta Teseu do labirinto é uma mulher, Ariadne, que dá para ele o símbolo do feminino, o fio. A função fundamental das mulheres, tanto na Grécia como em Creta, era trabalhar com a fiação, né? A tecelagem, a costura, né? A constituição dos tecidos. Então, quando Teseu vai entrar no labirinto, Ariadne dá para ele o símbolo do feminino e diz: o feminino pode fazer o que nenhuma potência masculina está apta a fazer. Superar o labirinto. E aí Teseu vai soltando o fio de Ariadne. E depois que ele mata o Minotauro, ele consegue sair do labirinto, porque ele pode seguir o fio que está amarrado na porta e voltar para a porta. Né? É a primeira vez que a perspectiva do feminino
é trazido como condição da realização heróica do masculino. De uma forma magnífica. Esse labirinto deu cada história, né? Agora, o Cortázar é muito bom, né? Tá? É melhor ficar com o Minotauro do que voltar para esse mundo desgraçado que me lança para o Minotauro para ser comida, né? Para ser devorada, né? Esse mundo realmente... As pessoas acham que é vontade de você fazer qualquer coisa, né? Na verdade, a vontade é não fazer. Que o Jaspers fala isso, abolição, né? Isso. Você não Perfeito. poder escolher não fazer. Né? Exatamente. A diferença entre vontade e desejo. Né? A satisfação do desejo entristece. Essa é uma experiência muito cotidiana, né? No fim de semana, a gente ia na casa dos meus pais almoçar no sábado, a comida era muito boa, e a gente comia, depois que acabava, almoçava todo mundo largado no sofá, o pessoal falava assim, tá triste, né? Sabe assim, a satisfação do desejo traz uma certa tristeza no sentido de ausência de desejo, né? A satisfação mata a vontade. A gente usa essa expressão, né? Não, só para matar a vontade. Quando a gente mata a vontade, a gente fica besta. Né? A ação que realiza uma obra também traz um prazer muito grande. E no momento mesmo em que você consuma, em que você acaba de produzir a obra, o prazer que você tem de ter realizado, né, é uma coisa muito forte, muito significativa. E quando vem a tristeza do prazer, né, ela não acontece, porque o vazio da falta de vontade que morreu é preenchido pela presença da obra. Ela ocupa o vazio que a satisfação da realização traz consigo necessariamente. Então, você pode contemplar a sua obra e se satisfazer novamente. E é por isso que o Nelson Freire é tão mais livre que a criança, que só satisfaz o seu desejo, a sua curiosidade. Né? É perfeito, é isso mesmo. É maravilhoso constatar que Nelson Freire nos enleva até hoje, né? Porque até hoje. Em algum momento a gente confundiu se essa história era de 40 anos atrás ou da semana passada. Né? Mas cabia. Você nos deu essa margem. E, bom, e com isso, falar sobre o agir, sobre o começar algo, sobre a educação como um ser do homem no mundo, né? Não podia ser melhor abertura para nosso ciclo de reflexões, né? Na medida que nos provoca e nos convoca sobre o que estamos construindo, o que estamos a fazer nessa conjuntura ou nesse sistema mundo em que estamos colocados. Perfeito. E acho que nos resta agora, primeiro, ressaltar o Zeca Moura com Ação e Autoritarismo amanhã, a continuidade dos nossos debates e, por fim, que as pessoas possam ter a parcimônia de preencher a nossa avaliação, fornecer insumos para a próxima palestra, talvez, e dar boa noite para continuarmos esse ciclo ao longo dessa semana. Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês.